Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, nós estamos dando continuidade à exposição da carta de Paulo aos Gálatas, no que diz respeito ao fruto do Espírito. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 e 23. Leiamos todos juntos, meus irmãos, versículo de número 22 e 23. Fiquemos de pé para fazermos uma leitura em uníssono. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós nos prostramos perante em total dependência do Teu Espírito Santo, rogando para que o Senhor derrame sobre nós uma graça especial na ministração da Tua Palavra, não atentando para nossas limitações, mas tão somente para o sacrifício de Cristo realizado na cruz. Que o Senhor venha, Pai, falar aos nossos corações de uma forma profunda, abrindo nossos olhos espirituais para entender, Pai, o mais profundo da Tua Palavra. Se conosco, corrige-nos, confronta, nos consola na Tua Palavra e glorifica tão somente o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, nós estamos vivenciando tempos difíceis, porque são tempos descritos e proferidos pela Sagrada a escatologia no que diz respeito aos últimos dias. Paulo fala sobre isso na sua carta, na sua epístola a Timóteo, sobre os últimos dias e o quão difíceis seriam esses últimos dias. Na sua carta a Timóteo, ele diz, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias o Espírito diz expressamente que muitos apostatarão da fé. A falta de fidelidade a Deus, a apostatar da fé, ou se afastar de Deus, é uma das características dessa geração. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão cruéis e traidores. A traição, a falta de compromisso, a falta de fidelidade é uma marca dessa geração. Ele ecoa essas palavras também na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 29 e 30, onde ele fala que os homens serão maldizentes, onde fala que os homens serão traidores uns dos outros. Ou seja, tudo isso é fruto da profecia sagrada e é o que nós estamos presenciando de fato. Meus irmãos, não precisamos ir tão longe. Na geração passada, na geração dos nossos avós, era a geração em que as pessoas tinham palavra, tinham compromisso. Quando alguém dizia, estarei lá, tal dia, tal horário, você podia contar que a pessoa iria cumprir o que ela falava. É muito comum nós ouvirmos os mais antigos dizerem o seguinte, que há alguns anos atrás o homem era um homem de palavra, os homens tinham palavra. Hoje é muito comum os homens descumprirem a sua palavra. Não só os homens, mas todo tipo de pessoa facilmente descumpre a sua palavra, promete uma coisa e não cumprem. Ou são pessoas que não têm fidelidade para com o seu próximo, para com o seu companheiro. Isso é fruto das profecias sagradas. É uma geração adúltera, é uma geração infiel. Nós fazemos parte dessa geração. Eu estou falando de nós, todos nós fazemos parte de uma geração que é fraca no que diz respeito a caráter, que é fraca no que diz respeito a ter fidelidade para com Deus e fidelidade uns para com os outros. É muito comum pessoas decepcionadas porque confiaram na outra pessoa e de repente soube que aquela pessoa contou toda a sua vida para os outros. É muito comum haver divisões no meio da igreja por causa de fofoca, maledicência, onde a pessoa confia um segredo para o seu amigo, desabafa e de repente aquele segredo está recorrente dentro do seio da igreja. Porque isso faz parte dessa geração infiel. O resultado disso é que as pessoas não confiam mais umas nas outras. Por isso os consultórios de terapias estão superlotados, porque nós não temos mais com quem desabafar. Não podemos mais nos abrir com todo mundo, com qualquer pessoa. Isso significa que as pessoas estão buscando refúgio nessas terapias, porque dentro da própria igreja, os cristãos não confiam uns nos outros. Nós não confiamos mais a ponto de chamar alguém para conversar e desabafar, eu estou passando por luta no meu casamento, o meu casamento está assim, porque nós temos certa dificuldade de confiar uns nos outros.
Meus irmãos, Deus tem algo para falar aos nossos corações, nós que fazemos parte de um povo de impuros lábios, como diz Isaías. Somos um povo de impuros lábios e habitamos numa geração de impuros lábios, uma geração infiel a Deus, uma geração infiel no seu trato, no seu relacionamento. E é nesse sentido que o fruto do Espírito vem, meus irmãos, para solucionar esse problema, porque o fruto do Espírito que nós iremos estudar nesta manhã, que é a fidelidade, na verdade ela é um reflexo do caráter de Deus, um reflexo do caráter do Espírito Santo, que deverá ser impresso em nosso caráter até o dia de Cristo Jesus. Nesse sentido, é importante nós entendermos brevemente o que significa ser fiel. O que é fidelidade, meus irmãos? Fidelidade significa dedicação, discrição e comprometimento. Essas três palavras resumem o que é fidelidade. Uma pessoa fiel é uma pessoa dedicada. É nesse sentido que muitas empresas fazem um contrato de fidelidade, onde você vai se dedicar apenas àquela empresa, naquele serviço. Fidelidade significa isso, dedicação constante. Quando a pessoa se casa, faz um voto de fidelidade, significa que ela vai se dedicar apenas àquela pessoa. Fidelidade significa dedicação, mas também significa discrição. Quando você tem uma rede de relacionamento, uma rede restrita, que são seus amigos íntimos, essas pessoas são consideradas amigos íntimos porque você confia em pessoas. Você se abre com essas pessoas porque você confia no caráter discreto dessa pessoa, de que ela não vai expor a sua vida para outro. Então, fidelidade significa dedicação, fidelidade significa discrição e significa comprometimento, ou seja, uma relação de comprometimento com aquela pessoa. Nós somos fiéis a Deus, isso significa que nós temos um comprometimento com Deus dentro de um pacto, dentro de uma aliança. Agora, meus irmãos, entendendo o que significa fidelidade, que é comprometimento, discrição e dedicação, vamos analisar, de acordo com a carta de Paulo aos Gálatas, o método que nós devemos utilizar para desenvolvermos fidelidade em nosso caráter. Qual o método para desenvolvermos em nosso caráter a fidelidade? Em primeiro lugar, atentar para o alvo. Nós devemos prestar bem atenção qual é o alvo da nossa fidelidade. Nós devemos ser fiéis a quem? Em primeiro lugar, a Deus. Em primeiro lugar, a Deus de forma absoluta. Deus é o nosso maior alvo de fidelidade. Em que sentido nós devemos ser fiéis a Deus? Em que sentido a Bíblia nos chama de fiéis? Os fiéis sinceros, no sentido de adoração. Porque a fidelidade a Deus, onde diz respeito à nossa fidelidade para com Deus, para trazer uma palavra de advertência para Israel, porque eles estavam sendo infiéis, adúlteros espiritualmente, adorando outros deuses e abandonando o Senhor. E nesse sentido, a profecia de Oséias para Israel vem exortar o povo para que eles voltem à aliança para com Deus, se voltem à fidelidade para com Deus, porque Deus é um Deus fiel, mas o povo está sendo infiel. Meus irmãos, todas as vezes que nós nos prostramos diante de outros deuses, nós estamos sendo infiéis a Deus, porque Deus, Ele fez um pacto, uma aliança que cumpriu-se em Cristo Jesus, e Ele exige de nós nada menos do que gratidão. É grato diante de Deus sermos fiéis a Deus. Estamos estudando às quartas-feiras o livro de Deuteronômio. Nós estamos estudando atualmente o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. E nós vimos na quarta-feira a quantidade imensa de deuses que nos rodeiam em nossos dias. O consumismo é um deus, a gula é um deus, os vícios são deuses, são tipos de deuses. A pornografia é um tipo de deus, a autoimagem é um tipo de deus, o egoísmo, a egolatria são tipos de deuses que estão sorrateiramente influenciando a igreja. Nós devemos ser fiéis ao Senhor. Nós devemos ser fiéis ao Senhor na adoração. Devemos ser fiéis ao Senhor nos dízimos. E por que eu estou falando nos dízimos? Parece que estamos falando de algo aleatório. Não. Dízimo nas Sagradas Escrituras está associado à fidelidade a Deus. É bem verdade que está tendo uma febre aí na internet de alguns crentes que estão sendo contra os dízimos, pregando, ensinando contra os dízimos, como se o dízimo fosse coisa do Antigo Testamento, como se o dízimo fosse coisa do judaísmo, coisa da lei de Moisés, por isso não está mais em voga no Novo Testamento. Meus irmãos, nós da hermenêutica reformada, calvinista, presbiteriana, nós entendemos que tudo do Antigo Testamento que ficou para trás, o Novo Testamento vai deixar claro. E o Novo Testamento não cancela o dízimo, pelo contrário, ele traz luz sobre alguns textos que fazem referências indiretamente ao dízimo. Quando Paulo fala sobre o sustento dos obreiros, na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 9, ele diz: não sabeis vós que aqueles que trabalham do altar, se alimentam do altar,
Ele usa isso para falar dos obreiros no Novo Testamento em uma linguagem que ele extrai do contexto sacerdotal. O sacerdote se alimentava do quê? Dos dízimos. Por isso que está escrito em Malaquias, para que haja mantimento em minha casa. E os dízimos não é fruto da lei de Moisés, ele vem antes da lei de Moisés. Desde Abraão, Deus já exigiu o dízimo. Mas o problema é que o que dificulta as pessoas tratarem do dízimo com tranquilidade ou entregar seus dízimos e suas ofertas a Deus é a idolatria. É obra da carne. Capítulo 5, versículo 20, idolatria. A idolatria é uma obra da carne. Idolatria é o quê? Idolatria é o dinheiro, apego ao dinheiro. Algumas pessoas fazem toda uma teologia a respeito do dízimo, no sentido de desejarem ser contra o dízimo. Algumas provavelmente com sinceridade, mas outros não é com sinceridade de coração. Tentam distorcer a palavra de Deus para não fazer uso do seu serviço santo e sagrado da entrega do dízimo por causa da idolatria e do apego ao dinheiro. Se você é contra o dízimo, então mostre para Deus que você é um verdadeiro adorador, então dê mais do que 10%. Porque se você é contra o dízimo e nas suas ofertas não chega nem a 10%, então você só está usando esse argumento para não dar o dízimo. Meus queridos irmãos, o primeiro método para desenvolvermos a fidelidade no nosso caráter é entendermos qual é o alvo. Qual é o alvo da nossa fidelidade? É Deus. Na adoração, ser fiéis a Deus é ser fiel ao próximo em nossos relacionamentos. Em que sentido? Nós devemos ser fiéis ao próximo no sentido da nossa palavra, do nosso comprometimento. Devemos ser fiéis ao próximo também no sentido de dedicação. E como nós estamos vivenciando uma geração fraca de relacionamento, fraca de fidelidade, hoje facilmente as pessoas são traídas. Hoje uma pessoa diz para você que é sua amiga e facilmente ela te abandona, porque nós estamos vivendo aí relacionamentos de interesse, relacionamentos temporários, relacionamentos condicionais. E se você tem um amigo sincero que você confia e que é fiel a você, agradeça a Deus por isso e não abandone esse amigo, porque hoje está cada vez mais raro achar um amigo fiel. Nas Sagradas Escrituras existem um vasto exemplo de amizades fiéis, de trato de fidelidade. Davi e Jonas é um grande exemplo de fidelidade, de um relacionamento de fidelidade. Josué e Moisés, Josué foi fiel à liderança de Moisés até o final e Deus o honrou por isso. Recentemente eu estava ouvindo uma mensagem de um homem de Deus, onde ele disse que, falando sobre Moisés e Josué, ele falou algo que é verdade. Josué era o segundo, Moisés era o primeiro. Um dia talvez Josué se tornasse o primeiro, mas para se tornar o primeiro ele teve que aprender a ser o segundo. Estamos vivendo uma geração também de pessoas que não querem ser o segundo, querem pular etapas e querem ser o primeiro. E para chegar no primeiro lugar, se necessário for, puxa o tapete do outro. Falta de fidelidade. Josué foi fiel a Moisés. Os homens de Davi eram fiéis a Davi. Eles eram fiéis a Davi. É isso que falta para a geração de hoje, uma geração extremamente egoísta, uma geração que só pensa em si e que, se necessário for, quebra as relações, quebra a fidelidade em busca dos seus próprios interesses. Meus queridos irmãos, o primeiro método consiste em atentar para o alvo. Qual é o alvo da nossa fidelidade? Deus e o próximo. Em segundo lugar, o método consiste em atentar para o modelo. Nós temos um modelo de fidelidade? Temos, e o modelo é Cristo. Cristo é a referência. Ele é e sempre será a referência. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, que não me canso de falar, diz claramente: aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Está falando de Cristo. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, Efésios capítulo 5, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede depois imitadores de Deus, como eu também sou. Está escrito em João capítulo de número 13, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Cristo foi fiel a Deus. Nós devemos remeter isso à tentação que Jesus sofreu no deserto. Ele foi fiel a Deus em todo aquele processo de tentação. No momento de maior escassez. Esse é o momento onde nós somos mais testados em nossa fidelidade, na escassez. É muito cômodo ser fiel a Deus quando você tem um emprego, quando você tem saúde. Mas Deus prova a nossa fidelidade a Ele quando Ele nos coloca em situação de escassez. E Jesus estava na situação escassa naquele deserto. Ele foi fiel a Deus até o último momento. Foi fiel aos seus, porque está escrito no Evangelho de João que Ele amou os seus e amou até o fim. Ele amou até o fim. Então nós devemos aprender com o caráter de Cristo a ser fiel a Deus, a ser fiel ao próximo. Meus irmãos, o método
para nós desenvolvermos a fidelidade, o fruto do Espírito, que é a fidelidade ao nosso caráter, consiste, em primeiro lugar, atentar para o alvo. Qual é o nosso alvo? Em segundo lugar, atentar para o modelo. Quem é o nosso modelo, a nossa referência? Em terceiro e último lugar, atentar para a fonte. Qual é a fonte da onde nós iremos, em dependência, conseguir desenvolver a fidelidade em nosso caráter? Porque nós não podemos desenvolver o nosso caráter por nossa própria conta. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5: sem mim, nada podereis fazer. Ele é a videira, nós somos os ramos, e aquele que não dá fruto, ele corta. Ele diz que nós precisamos estar ligados à videira para poder dar bons frutos, porque sem ele nada podemos fazer. Se nós quisermos desenvolver a fidelidade em nosso caráter, se você quiser ser um crente de caráter, um crente fiel, então você precisa ir até a fonte e pedir socorro e dizer claramente para Deus: Deus, eu vivo numa geração de impuros lábios, uma geração infiel, eu quero ser diferente, me ajuda. A fonte, meus irmãos, a fonte de nosso socorro é o Espírito Santo, porque se é fruto do Espírito, nós temos que buscar socorro nele, no Espírito Santo. Como nós buscamos socorro no Espírito Santo para desenvolver a fidelidade em nosso caráter? Tendo muita intimidade com ele. Versículo 16: andar em Espírito. Como eu já falei outras vezes, andar em Espírito, esse verbo aqui em grego é peripatel, significa andar em volta de alguém. Andar em volta do Espírito significa viver e conviver com o Espírito Santo diariamente. Isso significa ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Salmo 25, a intimidade do Senhor para aqueles que guardam a sua aliança. Uma vida de intimidade com Deus vai nos dar forças para ir contra o nosso caráter infiel, vai nos dar forças para desenvolvermos a fidelidade em nosso caráter. Meus irmãos, quão triste é saber que os crentes hoje em dia, não tem mais ninguém para desabafar com segurança. Quão triste é saber que as pessoas não sentem mais segurança de abrir a sua vida, suas dores para o próximo dentro da igreja. Por quê? Porque hoje até mesmo a igreja, os crentes, não confiam mais uns nos outros. Devemos voltar ao primeiro amor, devemos voltar à fidelidade e demonstrar para essa geração que nós merecemos um voto de confiança por causa do nosso caráter. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos.